Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da regulamentação da reforma tributária. Eu converso com o Eduardo Natal, que é advogado tributarista e sócio do escritório Natal e Mansur. Doutor Eduardo, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença para falar de uma coisa que vai mexer com os brasileiros de uma forma geral, né? Em princípio, tem a previsão, eu queria até começar a falar sobre isso, de uma alíquota do IVA, que é o imposto único, substitui vários tributos, entre 25,7% e 27,3%. O governo fala em 26,5%. Agora, é difícil saber quem vai ficar com esses 26,5%. 26,5% já é muito alto. Porque a gente, pegando a taxa mais alta dos países que adotaram esse sistema, na Hungria, está na faixa dos 27%. Sim. Então, nós vamos ter uma alíquota muito alta. Então, eu queria saber, na prática, a sua expectativa é que essa reforma resulte apenas em uma simplificação do sistema, na medida em que há essa unificação de tributos, então fica mais fácil pagar, ou alguns setores podem, de fato, ser beneficiados? Não, perfeito. Bom, o que eu acho que é importante deixar evidenciado, Denise, é que nós vamos substituir, em princípio, 5 tributos extremamente complexos por 2 tributos irmãos, um que vai ser arrecadado pela União Federal e outro pelos estados e municípios em conjunto, mas são irmãos gêmeos. Né? E a arrecadação vai ser junto. Né? A arrecadação vai ser junto. Então, é o IBS e a CBS e vamos ter um imposto extrafiscal, que é o IS, para alguns específicos produtos que causam, eventualmente, danos à saúde ou ao meio ambiente. Né? É o imposto seletivo, O imposto seletivo. Essa alíquota, na minha visão, eu acho que ainda um pouco prematuro. Por mais que eu não seja um economista, eu sou um advogado da área tributária, mas há 30 anos trabalho com direito tributário, eu entendo que um bom termômetro será o ano de teste. Nós vamos ter em 2026 uma alíquota de 1%, que é um teste. Tá certo? Então, nessa alíquota, esse 1%, 0,9% vai ser para o IBS e 0,1% para a CBS. Depois nós vamos ter o período de transição. Em 2027, o PIS e a COFINS saem de cena e entra a CBS, que é federal. E depois, em 2029 até 2033, nós vamos ter gradualmente a retirada, né, a exclusão do ICMS e do ISS, tributos que são de competência estadual e municipal, e a introdução do IBS. Portanto, eu acredito que no primeiro ano, em 2026, nós vamos ter uma boa métrica, uma boa medida para que aí sim todos esses entes federativos possam, obviamente junto com os tribunais de conta, eventualmente inclusive com a sociedade, compreender melhor qual vai ser o tamanho dessa alíquota. Adicionalmente, eu acho importante deixar claro, sim, podemos ter uma simplificação. Claro que depende muito da legislação, da qualidade da legislação que a gente vai aprovar agora. Porque a emenda constitucional 132, ela trouxe a casca, né? Quer dizer, os objetivos e os princípios fundamentais da reforma tributária: transparência, simplificação, justiça fiscal, neutralidade fiscal que é um princípio importantíssimo, que é exatamente fazer com que a tributação sobre o consumo ela não seja um fator de desequilíbrio concorrencial ou até de tomada de decisão específica, né, no consumo. Portanto, esses são princípios importantes, só que agora é a hora de a gente colocar em prática com a legislação. A cobrança vai ser no destino exatamente por isso, que tem essa mudança da origem do destino, né? Exato. Que é uma das coisas. Agora, esse teste tem que ser feito, eu acho que aí é que fica complicado, para saber se o volume arrecadado vai se manter. Porque estados já reclamam da possibilidade de perder a arrecadação, tem a distribuição com os municípios também e governo federal. Sim. Então, eles vão tentar manter a mesma massa de tributos, com todas essas mudanças, alíquotas diferenciadas. A justiça tributária viria num reequilíbrio, né, da distribuição das alíquotas. É aí que vem a diferença. Só que tem isenção demais e taxa diferenciada demais, não é? Sem dúvida, é um organismo, né? A reforma tributária ela traz um regime jurídico, um organismo novo. Portanto, se você tiver realmente muitas desonerações, que já é um problema que a gente vivencia no sistema atual, certamente os governos, né, os entes que arrecadam vão provavelmente sentir a necessidade de ter uma arrecadação extra. Arrecadação essa que pode
pode acabar fazendo com que se criem alíquotas maiores ou que se aumentem as alíquotas. Mas um outro ponto importante aqui é que a base de tributação vai ser maior do que a atual, porque nessa nova modalidade do IBS e da CBS, nós vamos ter a tributação de bens e serviços materiais e imateriais onerosos e não onerosos. Portanto, a base que em princípio hoje seria o faturamento, que também tínhamos até pouco tempo atrás, porque aí tem realmente algumas particularidades recentes do Supremo Tribunal Federal julgando, mas a base de tributação do faturamento era o serviço e a venda de mercadorias. E a base do ISS é serviço, prestação de serviço, a base do ICMS é venda de mercadorias. Agora a base vai ser mais ampla, portanto, os entes tributantes vão poder tributar mais materialidades. Então, isso é importante que se deixe claro, porque talvez o fato de você ter algumas isenções ou algumas reduções possa ser compensado com essa base mais ampla. Mas, como eu falei, importante ter o ano de teste em 2026 para que a gente possa ter uma possibilidade de avaliar qual vai ser o tamanho dessa carga. Quando a gente fala, por exemplo, dessas isenções, tem redução para os prestadores de serviços, para profissionais liberais de 18 áreas, no começo foi indo um, depois outro, foi crescendo, fica mantido o sistema simples também, que não entra nesse processo, tem isenção para 15 produtos da cesta básica, mas aí vai haver o cashback, que é devolução para os mais pobres, por exemplo, no caso do gás vai ser integral e 50% de luz, água, esgoto, gás encanado é mais um complicador nessa diferenciação de alíquota. Então, de repente, vai ter uma alíquota teste para ver o quanto que ela gera de arrecadação, mas já começa a ter essa devolução, né? Sem dúvida. Isso tudo vai ser realmente algo a se verificar ali no futuro. Claro que cada setor que fez a sua movimentação, seja na emenda constitucional, seja agora na aprovação da lei complementar, para ter uma alíquota menor, cada um desses setores ou desses atores aí do sistema tributário tem a sua justificativa, tá certo? Mas a gente sabe que o ideal, se nós levarmos efetivamente a efeito qual é o mote da reforma, que seria desonerar a cadeia produtiva, a cadeia também de varejo e de atacado de varejo, né? A cadeia comercial e a cadeia produtiva, que o tributo só venha efetivamente a ser uma carga para o consumo. Se o Brasil conseguir desenvolver o sistema dessa forma, eu acredito que seja algo positivo para o país, porque de fato nós não vamos ter sobreposição de tributação. A ideia principal é essa neutralidade que não faça com que a gente tenha sobreposição de tributação. Que já levou muito questionamento na justiça, inclusive em relação a isso. A gente tem processos que duram muito tempo, sem definição, e de repente quando vem não se sabe como fazer a cobrança. São situações muito complicadas, né? Nossa área tributária é uma coisa normal. Se tornou algo normal, o que é um desvio. Vamos falar a realidade, né? Um país cuja o ambiente de tributação é extremamente litigioso como o nosso, não é saudável, porque mesmo que o contribuinte ele queira, ingressar com uma medida judicial para desonerar determinada situação tributária, ele também onera a sociedade com um custo do poder judiciário que tem que exercitar a jurisdição, o contencioso, o tempo que um processo leva, o número de procuradores que o governo, os estados têm que dispor para litigar com o contribuinte. E o custo para as empresas, né? E o custo para as empresas, tá certo? Fora o fato que a gente talvez também consiga agora, com a unificação, né, nesse IVA dual, que é o IBS e a CBS, de diminuição do tempo e de custo de compliance fiscal. Porque, é claro, até 2033 a gente ainda vai conviver com dois sistemas, mas a ideia é que nós tenhamos um sistema mais simples e menos custoso para as empresas também. O ICMS, por exemplo, é um sistema caótico, não é? Porque você tem regras diferentes por estados e eles vão aumentando. Agora eles estão numa fase, inclusive, de elevação para, de repente, na definição da distribuição do bolo, eles terem uma participação maior. Então, tem tudo isso, né?
Sem dúvida, Denise, é exatamente esse o ponto. Inclusive, a gente viu essa movimentação de aumento de carga ou de tentativa de encontrar novas materialidades ou novos pontos para se tributar ou aumentar a arrecadação, exatamente porque depois que a reforma entrar em vigor, nós vamos ter também a repartição das receitas tributárias e um fundo para suprir eventual perda de arrecadação por municípios, estados e União. Então, há, de fato, esse movimento, nesse momento de aumento de carga para poder suprir ou para poder fazer com que esses entes tributantes possam vamos dizer, ter mais receita, né, nos próximos 50 anos, porque a reforma ela tem também essa distribuição e essa garantia de arrecadação por um prazo muito longo, né? E ela deve estar plenamente em vigor só em 2033. Então, nós vamos ter muita discussão ainda da forma como ela vai ser implementada ao longo do tempo, mesmo depois de regulamentada a transição. Mas é isso, chegamos ao final. Eu agradeço muito a participação do Eduardo Natal, que é advogado tributarista e sócio do escritório Natal e Mansur. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, foi um prazer. Boa noite. Com vocês.